Olá, privilégio poder participar desse encontro da Educalar, esse encontro virtual com vocês. Eu sou Samuel Vitalino e pastoreio aqui na igreja, na Lakeland Bible Presbyterian Church, aqui na Flórida. E há 4 anos eu e minha esposa fazemos a educação domiciliar, juntamente com Classical Conversations, que é o CC que está chegando aí no Brasil. E, sem dúvida alguma, um programa excepcional, excelente. Aqueles que tiverem a oportunidade de fazê-lo podem fazer sem medo de errar. Vão certamente estar com material de primeira qualidade. O tema que a gente vai tratar hoje é o tema da liberdade e do planejamento familiar. Liberdade é um tema, sem dúvida alguma, muito caro a quem faz educação domiciliar, o homeschooling. Aliás, é uma das grandes vantagens de nós podermos dominar o nosso tempo, a nossa agenda e também o conteúdo que ensinamos aos nossos filhos. Eu queria trazer para vocês a leitura de um texto, 3 versículos bem conhecidos, mas que tem aplicações diretas com o assunto que a gente vai tratar agora. E está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, como eu disse, um dos pontos fortes, não é, do homeschooling, ou da educação domiciliar, é a liberdade que nós ganhamos em relação ao nosso planejamento. E quando a gente fala isso, muita gente vai direto para a liberdade que a gente tem no nosso tempo, de tirar férias quando a gente quer, fora de temporada. Tudo isso são efeitos colaterais de uma liberdade que é bem superior a essa, ou de um assunto que é bem mais profundo do que esse, né? Nesse ponto, me permita dar alguns exemplos, não é? Como eu disse, eu sou pastor. É muito comum na vida dos pastores a gente precisar fazer algumas mudanças, não é? Cada mudança que a gente faz, tendo que matricular os nossos filhos em escola, desde que Judá começou a estudar, diga Teresina, foram 7 ou 8 lugares diferentes. Ele teria que ter passado por 7 ou 8 escolas diferentes, conteúdos diferentes, visões, cosmovisões diferentes. Portanto, para algumas pessoas como eu, que fazem muitas mudanças, sem dúvida alguma, é extremamente importante. Alguns missionários, por exemplo, ou alguns aventureiros, né? Tem a história de um pessoal que está fazendo uma volta ao mundo num veleiro, e eles estão levando os filhos deles, e os filhos deles estão sendo educados, né? Estão fazendo o homeschooling, na verdade boat schooling, né? Porque é dentro de um barco. É algo fantástico. São exemplos extraordinários acerca disso. Mas a liberdade que eu quero falar, esse é o primeiro ponto, eu vou dividir esse texto em 3. O primeiro ponto dele é que essa liberdade está em consonância com a teologia ligada a esse texto que a gente acabou de ler. É o conceito que a gente tem de liberdade. Veja o versículo 16 aí novamente. O Senhor lhe deu esta ordem. E qual foi a ordem do Senhor? Via de regra, quando a gente pergunta para as pessoas sem esse texto em mãos, qual foi a ordem do Senhor em relação à árvore, as pessoas vão direto para a árvore do conhecimento do bem e do mal e vão dizer: a ordem foi: não coma do fruto, não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o versículo 16 diz o seguinte: o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, antes de haver uma legislação, antes de haver uma lei proibitiva, antes de haver uma proibição para que se experimentasse ou para que se fizesse alguma coisa, o Senhor, na própria criação, quis estabelecer esse conceito de que nós temos liberdade, nós somos livres para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus explicitamente não nos proíbe. E isso é fantástico quando se trata da educação, porque abre a nossa mente, abre o nosso leque de possibilidades de uma forma linda e extraordinária.
E esse conceito de liberdade, ele acompanha o Evangelho. Não é? A base do Evangelho é essa: se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Esse conceito de liberdade cristã está estabelecido nas nossas confissões e na própria palavra de Deus, precisa ser basilar para que nós então possamos compreender como a aplicação disso se dá na educação domiciliar, ou como nós ensinamos aos nossos filhos. Primeiro, porque trata de conceito. E aí toda essa discussão legislativa, pode, não pode, é legal, não é legal, eu espero muito que o novo governo resolva essa questão e que o STF reconheça como uma possibilidade legal, porque dentro de um princípio básico na educação mundial e em todas as épocas existe o princípio da liberdade. Né? Se nós não estivermos deixando os nossos filhos sem cultura, se nós não estamos tirando dos nossos filhos a possibilidade deles aprenderem as matérias que são necessárias, nós deveríamos ter como pais a prerrogativa dada por Deus para que sempre nós possamos ensinar os nossos filhos de acordo com os padrões e valores que nós desejarmos. Isso é liberdade, desde que esses valores não se contraponham aos valores básicos da sociedade em que vivemos, né? Principalmente uma sociedade que não necessariamente tem valores legais que sejam antibíblicos como é a nossa. Na nossa Constituição, sendo bem administrada, sendo bem cumprida, ela vai trazer benefícios. Então, uma coisa extraordinária acerca da educação é que ela traz para os pais, principalmente, a prerrogativa de poder ensinar os seus filhos. E essa liberdade, ela precisa ser resgatada por nós. Tá? Essa liberdade ela precisa ser resgatada, inclusive, para as escolas particulares. Vamos só ampliar um pouco o leque aqui do que a gente está falando. Não é? Hoje em dia, não é por conta de um sistema marxista que a gente está combatendo, e pela graça de Deus ele deve ser pelo menos diminuído ou dirimido, né, nos próximos anos, as próprias escolas particulares ela perdem essa prerrogativa que deveriam ter de confessionalidade, de ensinar de acordo com princípios e valores diferentes, daquele estabelecido por qualquer governo que seja. Né? Se escola A ou escola B queira ser construtivista, queira ser Paulo Coelhista, ou queira ser o que quer que seja, eles podem ter liberdade para isso, né? Embora nós, se quisermos colocar os nossos filhos em escolas, poderemos escolher escolas que tenham confissões diferentes, que tenham princípios diferentes e métodos educacionais diferentes. E dentre esses métodos educacionais que devem ganhar com essa liberdade estabelecida aqui desde Gênesis capítulo 2, é a possibilidade de nós educarmos os nossos filhos em casa, que, aliás, foi o modelo clássico de educação por muitas eras, né? por milênios até, e grandes nomes que mudaram o mundo foram educados dessa forma, com a educação clássica. A gente pode falar nisso em outro momento, que é um tema que me deixa profundamente feliz, né, de poder falar sobre a educação clássica, do trivium, né, da ideia de ensinarmos ou inculcarmos nos nossos filhos para que algum tempo depois eles perguntem, ou seja, da gramática entra para a dialética e para a lógica, para depois eles poderem então aplicar isso na sua vida prática. E principalmente eu que tenho dentro dos meus 4 filhos, a pequenininha ainda não começou a aprender verdadeiramente a primeira fase do trivium, mas eu tenho dos 3 mais velhos, um em cada fase. Né? O Judá, com 14 anos, já está na fase da retórica, o Natan ainda na fase da lógica, da dialética, né? Trazendo da memória aquilo que aprendeu na fase que a Evinha está hoje, com seus 5 anos de idade, na sua fase de gramática, de memorização daquilo, do conteúdo que nós queremos que ela aprenda. Então, o primeiro ponto, essa liberdade está em consonância com a nossa teologia. Esse é o conceito de liberdade que nós temos. O segundo ponto que eu queria tratar hoje é que essa liberdade ela está intrinsecamente ligada ao nosso
mandato cultural. E aqui eu vou ter que explicar esse termo, porque ele é um termo teológico, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples. Deixa eu ler o texto aqui no versículo 15. Ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus estabeleceu a prerrogativa para o homem de produzir cultura e de proteger aquilo que é bom, aquilo que foi estabelecido e criado por Deus, tendo visto ele que tudo era bom. Isso nos ajuda a entender a nossa cosmovisão cristã. Desde o capítulo 1, deixa eu ver qual é o versículo aqui, capítulo 1, versículo 28, deixa eu ler o 27 e o 28 para fazer contexto. Ele diz assim: criou Deus, pois, ao homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pela terra, e assim sucessivamente. Ou seja, o mandato cultural está intrinsecamente ligado ao domínio que nós temos como homens, né, como seres humanos, o domínio que nós temos sobre a natureza, sobre as coisas que foram criadas. Deixa eu só explicar esse termo mandato cultural, porque é um termo teológico. Antes da queda, que acontece no capítulo 3, os mandamentos de Deus se deram de 3 formas distintas. O mandato social, não é uma parte do que a gente leu aqui, de crescer, de multiplicar, ou seja, dos nossos relacionamentos, não é, homem, mulher, questões de gênero envolvida aí, né? Deus criou os gêneros, os 2 únicos gêneros possíveis e existentes. Isso é algo intrínseco à natureza, intrínseco à criação de Deus. Isso faz parte do mandato social. O mandato espiritual, a gente leu um pouco depois, a gente vai voltar a ele daqui a pouco, que é o do não comer especificamente daquele fruto, nos dando a liberdade de comer de todos os outros. A gente já tratou um pouco sobre isso aqui. E o mandato cultural é esse domínio, esse controle, essa possibilidade de criar cultura, de produzir, de fazer com que o conhecimento possa perpassar de geração a geração. Isso faz parte de um mandamento trazido por Deus para que nós exerçamos, e nada mais óbvio do que a possibilidade de fazermos isso dentro da perspectiva da casa, dentro da perspectiva de um ensino que passa de pai para filho, de geração a geração, como muitas vezes a palavra de Deus nos traz. Mas isso também traz para nós o conceito da cosmovisão que nós temos. E essa cosmovisão que diz que nós dominamos sobre a criação é fundamental para que a gente entenda como a gente lida com as diferentes coisas, né, ou as dicotomias que são criadas nesse mundo. E me permita tentar trazer um conceito de Doivert aqui, que, aliás, um outro teólogo, eu acho que daqui a pouco eu me lembro o nome dele, ele trouxe um livro chamado Criação Restaurada, e ele simplificou o conceito antigo de Doivert, Al Mohler, ele que trouxe esse conceito nesse livro dele, Criação Restaurada. Mas o conceito é um pouco mais antigo, desse filósofo chamado Doivert. E a ideia básica dele é a seguinte: é que todas as coisas foram criadas por Deus. A gente viu isso, a gente vê isso em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 2, Deus estabeleceu todas as coisas. E ele estabeleceu todas as coisas boas. Portanto, a vetorização de todas as coisas, independentemente do que elas sejam, é para cima, porque todas as coisas foram criadas por Deus. Colossenses capítulo 1, Paulo diz assim: nele foram criadas todas as coisas, visíveis, invisíveis, sejam tronos, soberanias, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Portanto, não há nenhum milímetro nesse universo inteiro que nós podemos ver por aí que não tenha sido criado, que Deus não chame para si como tendo sido criado por ele. E isso nos ajuda a entender que a gente não pode jogar fora alguns aspectos fundamentais da criação de Deus. Entretanto, o segundo ponto, né, dentro da nossa cosmovisão cristã, é que logo depois da criação vem a queda. Então, da mesma forma que todas as coisas foram criadas por Deus,
todas as coisas também foram deturpadas pelo pecado, foram danificadas pelo pecado do nosso primeiro pai, de Adão. E isso faz com que nós, embora creiamos que todas as coisas são boas intrinsecamente, precisamos também compreender que todas elas são afetadas pelo pecado. Então, as coisas não são boas mais por completo, porque elas agora estão deturpadas pelo pecado. E nós precisamos aplicar esse conceito na educação. A educação é uma coisa boa, é uma coisa criada por Deus para que se perpasse de geração a geração. Entretanto, os conceitos de educação, ao longo dos séculos, foram afetados pelo pecado, foram afetados pela queda. E nós precisamos, então, ir para o terceiro ponto dessa nossa cosmovisão, que é a redenção. Todas as coisas foram criadas por Deus, vetou para cima, deturpadas pelo pecado, vetou para baixo. E nós, então, como agentes de uma transformação, agentes de uma redenção de Deus, devemos fazer com que aquilo que está vetorizado para baixo, vetorize-se novamente para cima. Ou seja, nós precisamos pegar esses conceitos que podem ser completamente deturpados e levem gerações, como tem levado, à bancarrota do conhecimento, e a nossa sociedade tem sofrido as consequências disso hoje de uma forma impressionante, e nós precisamos dizer, resgatando essas coisas, dizer, não, nós devemos voltar aos princípios bíblicos e elementares de uma educação que seja, de fato, voltada para a glória de Deus. E, mais uma vez, me permita puxar a sardinha para a educação clássica, que ao longo de séculos, inclusive biblicamente, o texto de Deuteronômio 6, o texto de Salmo 127, são textos que mostram que Deus criou as crianças, não é, de uma forma muito fácil, com a mente muito fértil e fácil para que elas apreendam aquilo que nós queremos que elas apreendam até uma determinada idade. Depois Deus imprime nessas crianças uma curiosidade, onde a fase da lógica vai fazer com que eles nadem de braçada, para que então numa terceira fase eles possam aplicar na vida prática, passar esse conhecimento adiante também. Então, a nossa cosmovisão nos ajuda a entender isso. Então, primeira coisa que nós vimos, a liberdade está em consonância com a nossa teologia, com a teologia bíblica estabelecida nesse texto que a gente acabou de ler, e que ela também está intrinsecamente ligada à nossa cosmovisão, a forma como nós vemos o mundo. E agora, a gente passa para o terceiro e último ponto. E talvez esse terceiro ponto seja o mais importante deles, pelo menos para aquilo que eu me proponho a trazer para vocês nessa aula. É que finalmente existe uma liberdade também, e preste atenção nisso, porque os governos e os sistemas vão querer detonar essa base, mas existe uma liberdade também no conteúdo do que nós ensinamos aos nossos filhos. Veja o versículo 17 agora do texto que nós lemos. Mas, versículo 16, de toda árvore do jardim comerás livremente. Agora o versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, duas coisas que eu queria falar sobre essa questão da liberdade de conteúdo. A primeira coisa é que, como pais, como agentes primeiros, não é? Agentes alfa, vamos dizer assim, da educação dos nossos filhos, nós temos a prerrogativa de dizer, nós queremos que eles aprendam isso, nós não queremos que eles aprendam isso. Talvez não esteja na hora deles aprenderem isso. E as únicas pessoas capazes de fazer esse julgamento não são os profissionais, não são os psicólogos, não são os professores, não são os educadores, mas os pais das crianças, que conhecem a capacidade dos seus filhos, que conhecem a intelectualidade dos seus filhos, que conhecem as possibilidades, os sentimentos dos seus filhos. E ninguém melhor do que eles para fazer essa triagem de conteúdo extremamente importante e extremamente avassaladoramente, eu posso assim dizer,
combatida nos dias de hoje pelo sistema e por aquilo que os governos estão tentando imprimir. Mas veja como esse texto é claro. A primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que Deus fez essa seleção. Deus, ele chegou para os seus filhos, Adão e a mulher ali, dizendo, olha, existem conteúdos que não são bons para vocês. Existem conteúdos que é melhor que vocês não saibam. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, é melhor que vocês não comam. Aliás, essa é a minha ordem para vocês. É isso que eu ordeno. Porque se vocês fizerem diferente, vai haver consequências. Veja que educador extraordinário. Evidentemente, o que acontece em seguida são os resultados dos filhos fazerem diferentes daquilo que os pais ensinam. Os resultados de eles buscarem um conhecimento que vá além daquele que está estabelecido por quem mais os ama. E no caso ali era o próprio Deus. Quando eles disseram, eu quero conhecer mais do que o Senhor quer me ensinar, as consequências foram drásticas e nós sofremos essas consequências até os dias de hoje. Por isso, essa deturpação do pecado, e por isso temos a cosmovisão que temos aqui. E por outro lado, algo que pode ser até mais simples, mais elementar. Como pais, nós simplesmente temos essa prerrogativa. Nós simplesmente temos a prerrogativa de dizer, olha, a escola ensina isso, o cientista tal ensina isso, mas existem outros conhecimentos, existem outras possibilidades, existem outras teorias, existem outros caminhos. E nós queremos que vocês caminhem conosco nesses outros caminhos. Essa liberdade, né, de conteúdo, ela é fundamental para que nós possamos perpassar para as próximas gerações os valores que estão sendo cada vez mais deixados para trás numa sociedade que jogou na lata do lixo esse tipo de educação que eu estou falando aqui para vocês, estabelecidos desde a criação do mundo, que é exatamente esse texto que eu estou trazendo para vocês. Qual é a conclusão disso tudo? É que a nossa liberdade se estende ao fato de fazermos o homeschooling, ou de fazermos a educação domiciliar, ao ensinarmos os mandatos de Deus estabelecidos na criação, a questão de gêneros, por exemplo, como elas devem ser, isso faz parte da nossa prerrogativa e da nossa liberdade, mas também ao ensinarmos os conteúdos que na nossa compreensão, e nós somos crentes, nós cremos não apenas num Deus criador, mas num Deus que é redentor, por isso criação, queda e redenção, num Deus que é redentor de todas as coisas, e, portanto, não abrimos mão da prerrogativa de ensinarmos aquilo que acreditamos ser eterno e não apenas temporal para os nossos filhos. E é fantástico a gente perceber onde é que essa narrativa vai terminar. Porque Gênesis capítulo 2 termina, não é, com o casamento de Adão e de sua mulher. Por conta do conhecimento que eles desejaram ter, além daquele estabelecido por Deus, vimos o pecado entrando no mundo, vimos as suas próprias ideias de tentar resolver o problema do pecado, tentando se cobrir com folhas de figueira para si, mas finalmente nós vemos que, como um pai amoroso, como um pai bondoso, e como o educador por excelência, o Senhor Deus não apenas provê um meio de salvação, mas de uma forma didática, de uma forma extraordinária e linda. Ele mostra ao homem e à mulher que a forma como eles tentam se autoeducar ou se autoproteger com aquelas folhas de figueiras que fizeram para si, por exemplo, não resolveria de fato o problema do seu conhecimento. Seria necessário que eles fossem cobertos com a pele de um animal inocente que teria que morrer para que as suas vergonhas pudessem ser cobertas. E isso apontava nada mais, nada menos de que para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que para cobrir as nossas vergonhas e as vergonhas do nosso pecado,
ele se entregou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos então ser vestidos de glória, ser revestidos com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse conteúdo, não é? Além da matemática, da química, da física, do português, mas esse conteúdo eterno, não é? Ninguém mais do que os pais, ou ninguém melhor do que os progenitores. Essa palavra é linda, não é? Porque fala de Gênesis, fala de algo daquelas crianças que nasceram de nós, que fazem parte de nós, que são sangue do nosso sangue, devem receber o conteúdo para a sua vida, tanto para a sua vida terrena, como para a sua vida eterna dos seus próprios pais. É uma liberdade que nós temos, é uma liberdade que nós não queremos e não abriremos mão, porque elas não têm simplesmente a perspectiva de fazer com que os nossos filhos entrem na universidade, sejam os melhores profissionais que esse mundo pode produzir. Mas a nossa perspectiva para eles é que por toda a eternidade eles farão parte de um povo redimido, porque esse é o verdadeiro conteúdo de uma educação que vai abranger todas as outras matérias, porque a teologia, o conhecimento dado por Deus, vai fazer com que todas as outras coisas se curvem diante do maior de todos os conhecimentos. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E esse conhecimento faz com que nós então possamos abrir a nossa mente, para que dentro da cosmovisão que Deus nos deu, nós possamos transformar o mundo e assim produzir os melhores físicos, os melhores matemáticos, os melhores advogados e os melhores servos de Deus. Que Deus abençoe a vocês, espero ter contribuído de alguma forma e espero que o todo desse encontro aí do Educalar seja uma grande bênção para todos vocês. Deus abençoe.